Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Conquista, João Dourado, que alegria, que prazer poder trazer esta mensagem nesta celebração tão preciosa de aniversário. É verdade, pela bondade de Deus, pela graça do Senhor, na minha juventude ainda, eu passei por Conquista. O Senhor me concedeu a bênção de, como obreiro do presbitério, cooperar com a igreja e com o trabalho do Senhor aí neste lugar. Foi um tempo precioso de avivamento. A Deus toda a glória. Recebam minhas congratulações no amor de Cristo. Que os irmãos sejam grandemente abençoados no serviço do Senhor e guardados na fé, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu fui pastor aqui nessa igreja por 2 vezes. Depois que deixei o seminário, foi a minha primeira igreja que eu pastoreei. Foi uma experiência muito boa, muito agradável para mim. Eu me senti uma criança no meio de alguns presbíteros que poderiam tranquilamente serem pastores, como, por exemplo, o presbítero Alípio Nunes, o presbítero Hermes Nunes e outros, Vasni e muitos outros que compunham o conselho desta igreja naquele meu primeiro ano de pastorado. Na verdade, eu acho que eu nem pastoreei a igreja, eu fui pastoreado. Me senti amparado por homens de Deus, homens que dedicaram suas vidas a este ministério sagrado, tão importante na vida do ser humano, nós, seres humanos. E para mim foi uma experiência muito boa, muito agradável ser pastor da Igreja de Conquista, ser inclusive a minha primeira igreja, a igreja que eu pastoreei depois que deixei o seminário. Eu desejo muitas felicitações, desejo os parabéns a esta igreja, 57 anos de idade, anunciando a palavra e mostrando o caminho para os homens pecadores. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Conquista. Eu tenho muito orgulho de parabenizar essa comunidade por 57 anos de organização da igreja. Eu tenho certeza que quando a gente pensa na Igreja Presbiteriana de Conquista, a gente pensa numa igreja relevante para o seu contexto. Tanto Conquista quanto o município de João Dourado, bem como a microrregião de Irecê, não seriam os mesmos sem a Igreja Presbiteriana de Conquista. Tenho muito orgulho de ter sido pastor dessa igreja e desejo a essa comunidade, ao reverendo Gilberto, ao conselho da igreja, muitas e muitas bênçãos, que Deus continue cuidando de vocês. Amém. Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Conquista, nossa gratidão a Deus pelos 57 anos da vida dos irmãos, da história dessa igreja. Agradecemos a Deus o privilégio de vos pastorear em 1996. Dando os atos pastorais, é verdade, mas pude perceber a vossa hospitalidade. Muito obrigado pelo cuidado, pela forma como os irmãos têm nos recebido nesta igreja. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Parabéns. Irmãos, estou aqui para trazer o nosso abraço, os nossos parabéns à Igreja Presbiteriana de Conquista pelos seus 57 anos. Tive a honra, a graça do Senhor na minha vida em passar 4 anos aí nessa comunidade abençoada. Convivi com pessoas extraordinárias aí. Tive a honra de servir a Santa Ceia a pessoas que marcaram profundamente a vida dessa comunidade, como Natanael Nunes Dourado, como João Vital, como Tioiô. Tive a honra de acompanhar pessoas como Nali. Convivi com Belinha, uma pessoa que cuidou de mim muito, na sua simplicidade. Sempre estava na minha casa e eu sempre tive a honra assim, do Senhor de estar ao lado dela. Naquela época nós éramos 7 presbíteros, Valdir Vilela,
Vasli Costa, Valtinho, Walterude, Wilson Lola, Tió, grande Tió e Joilton. Éramos nós os presbíteros que Deus escolheu para estar ali na Igreja de Conquista durante esse tempo. Deus abençoou sobremaneira o meu ministério naquela época. Recebemos várias pessoas em profissão de fé e batismo. Algo muito marcante no meu ministério foi uma vez que nós fizemos um culto na casa de Edgar. Me lembro que Dedê morava vizinho a Edgar. E nós passamos na casa de Dedê e chamamos ele para o culto. Ele foi e, chegando nesse culto, ele entregou a vida dele a Cristo naquele lugar. Me lembro que foram 4 decisões naquele mesmo dia, dentre eles Dedê e Edgar. Pouco tempo depois estávamos batizando esses homens, recebemos em profissão de fé e batismo na Igreja Presbiteriana de Conquista. Foi aí que eu batizei a primeira criança, que foi Daniel Elias. Foi aí que eu recebi as primeiras pessoas em profissão de fé, que foi Emanuela Dourado, Luana, Leandro. Foi aí também que eu oficiei o primeiro culto fúnebre, que foi de João Vital. Foi aí que eu realizei o primeiro casamento, que foi de Marli e Afrânio. Então, uma época extremamente abençoada na minha vida. Eu tenho uma filha que nasceu em Morro do Chapéu, mas passou 4 anos aí na convivência com a Igreja Presbiteriana de Conquista e com a comunidade como um todo. Eu louvo a Deus por ter tido a honra, o privilégio do Senhor de passar 4 anos nessa comunidade. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Conquista. É com alegria que eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E também agradecer a Deus e parabenizar por mais um ano de existência desta igreja, de existência em solo João Douradense. Cumprimentar o reverendo Gilberto, seu atual pastor, como também toda a sua liderança, os seus oficiais, os presbíteros e diáconos. O meu abraço, minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês e de modo especial a toda a membresia desta igreja. Louvar a Deus pela vida de todos vocês e dizer também da minha gratidão a Deus por ter passado 3 anos com vocês aqui e ter aprendido muitas lições valiosas para a minha vida e para o meu ministério. Agradecer a Deus por tudo que Ele me proporcionou durante o tempo de convivência com vocês e dizer da minha alegria em cumprimentá-los nesta ocasião, desejando muitas bênçãos de Deus na vida de todos vocês, de suas respectivas famílias. Um abraço também da Nilda e do Natan e da Nahara. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês existirem nas nossas vidas. Deus abençoe. Falar de conquista é falar de solidariedade, amor, carinho. Falar de conquista é falar de nobreza, é falar de tio Alípio, tio Marciano, tio Natanael, é falar de Vasni, intercessor, de Joilton, espiritual, de Wilson, visionário, de Valdir, servo, de Joaquim, humildade, de Lorival, intelecto, de Ineni, prático, de Ramilton e Ioiô, apoiadores. É falar das meninas que são servas e mães. É falar do lugar que me deu Tânia, os meus filhos, Vitor, Vinícius e Beta. É falar de Detinha e de Joazinho, pais muito mais do que sogro e sogra. Aprendi muito aí e ainda aprendo que é melhor usufruir dos que se lembram do que se entristecer com aqueles que nos esquecem. Muito obrigado, Igreja Presbiteriana de Conquista. É Deus que efetua tanto querer como realizar. Meus queridos, saúdo ao Conselho, à Junta Diaconal, à SAF, ao PH, à Mocidade, à UCP, a todos que fazem parte dessa história bonita da Igreja Presbiteriana de Conquista. Na verdade, Deus tem concedido graça aos irmãos, aos pastores que por aí passaram, e eu fiz parte dessa história. Tenho muita saudade dos irmãos e desejo ardentemente no meu coração que Deus continue assistindo esta igreja, fortalecendo os irmãos
e dando condições na graça do Senhor para que vocês enfrentem todos os desafios e dia após dia possa confirmar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em cada uma das nossas batalhas. Deus abençoe a cada um, abençoe a cada família. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Conquista para o louvor da sua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor João Batista, ex-pastor da Igreja Presbiteriana de Conquista. Pois é, nesta ocasião tão especial que é o aniversário desta igreja, nós queremos parabenizá-lo e desejar que as bênçãos do céu caiam sobre a vida da igreja, fazendo dessa igreja uma grande potência de evangelização aí em toda a região e edificação do povo de Deus. Então toda glória e honra seja dada ao nome do Senhor por ocasião do aniversário de vocês. Um grande abraço, os votos de felicidades do pastor João Batista, Dorcas, esposa, Lutero e Davi, pequeno baianinho que nasceu aí. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Conquista. Parabéns, igreja valorosa. Parabéns aos irmãos dessa igreja, comunidade de Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Algo que me recordo desta data e de muitos dias que passei aí durante 2 anos pastoreando esta igreja foi os jovens, aproximadamente 20 batismos que nós fizemos dos jovens aí nessa igreja. Isso me recorda com muita paixão, com muita alegria. E a todos os anciãos dessa igreja. Ao PH, por exemplo, os cultos nas terças-feiras, isso me dá uma alegria imensa. Em nenhuma outra igreja encontrei isso. Esse fervor espiritual. Nunca encontrei em nenhuma outra igreja uma SAF que trabalha com tanto empenho. Quero parabenizar a todos vocês. Agradecer a Deus, porque Deus é o provedor desta igreja. E uma palavra que podemos assim registrar como palavra que marcou o meu ministério e esta igreja é a palavra perseverança. Que Deus abençoe a perseverança de todos os irmãos desta igreja. Parabéns, parabéns, parabéns. E que a boa mão do Senhor esteja sobre todos. Querida e amada Igreja Presbiteriana de Conquista, meus parabéns pelos seus 57 anos que vocês estão completando. Quero parabenizar o pastor, reverendo Gilberto, ao conselho da igreja, à junta diaconal, a todos os líderes, a toda a membresia e até a menor criança. Meus parabéns por mais um aniversário e que Deus abençoe grandemente a vida desta igreja tão amada. Que vocês continuem firmes, fiéis à palavra de Deus, que vocês sempre sejam dedicados ao trabalho, à obra, a tudo aquilo que se faz para o Senhor, e que vocês também estejam firmes na propagação do Evangelho, na pregação da palavra, para que muitos outros em Conquista e até os confins da terra possam conhecer o Evangelho do Senhor. Meus parabéns, que Deus abençoe, é um prazer falar com vocês e poder participar desta festa. Deus abençoe, um grande abraço. Igreja Presbiteriana de Conquista. Esse nome me traz muitas alegrias. A Igreja Presbiteriana de Conquista, ela nasceu na casa do presbítero Alípio Nunes Dourado. O trabalho cresceu aí e a igreja se mudou para onde hoje é a casa pastoral. O trabalho também continuou crescendo e a igreja se mudou para onde ela está hoje. Hoje, a praça onde conhecemos, a Praça Alípio Nunes Dourado. A Igreja Presbiteriana de Conquista é uma igreja que me traz muitas alegrias, porque foi essa igreja que eu aprendi as primeiras histórias, as primeiras letras acerca do Evangelho de Cristo. Eu lembro do ministério da professora Gazinha nos ensinando não somente através de histórias, não somente através de leituras, mas também nos ensinando através das dramatizações. E quem não se lembra
das dramatizações de conquista. As dramatizações, os teatros de final de ano, os teatros da Páscoa, onde a igreja lotava, onde era um espetáculo à parte, essas dramatizações. Essa igreja influenciou a minha infância, influenciou a minha história. Foi nessa igreja que eu conheci o Evangelho. Foi nessa igreja que eu fui batizado. Foi essa igreja que eu professei a minha fé. Essa é uma igreja importante porque ela gerou homens e mulheres de Deus. Essa igreja, ela gerou pastores. Essa igreja, ela gerou líderes espirituais, presbíteros, gerou missioneiros, gerou missionárias, gerou homens e mulheres que abençoaram não somente Conquista, e que estão abençoando o mundo. A minha vida, a vida de outros homens e mulheres de Deus, são fruto do ministério da Igreja Presbiteriana de Conquista. Também, irmãos, essa igreja não ficou só no âmbito eclesiástico. Ela avançou adentro da sociedade. E ela também gerou cidadãos e cidadãs que influenciaram positivamente, com princípios cristãos, a sociedade, não somente a sociedade de Conquista, como povoado, mas também a sociedade da região de Irecê, e também influenciaram toda a Bahia. Eu quero parabenizar a Igreja Presbiteriana de Conquista por mais esse ano de vida. Quero rogar as bênçãos do Senhor sobre a liderança da igreja, o conselho da igreja, e rogar ao Senhor as bênçãos do Altíssimo sobre a vida dessa igreja. Conhecendo essa amada igreja, eu arrisco afirmar que a celebração tem sido muito intensa. A minha grande vontade era poder estar com os irmãos nesse dia tão especial, celebrando mais um aniversário. Todavia, não foi possível. Uma palavra resume todos estes momentos: gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. São tantas bênçãos, tantos frutos, e eu sou prova disso. A minha oração é para que o Senhor continue conservando essa igreja hospitaleira, receptiva e, acima de tudo, fiel às Sagradas Escrituras, convicta da sua identidade e consciente da sua missão de glorificar ao Deus triuno e fazê-lo conhecido em todos os lugares. Um grande abraço.